Olá pessoal, Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista. Estou aqui mais uma vez para apresentar a vocês a nossa live literária. Essa noite de quinta-feira, Dia Nacional do Livro. Parabéns a todos os editores, escritores, leitores queridos aí do nosso Brasil. Hoje é o Dia do Livro e o nosso dia também. Então parabéns a todos por essa data tão especial. Hoje nós estamos aqui para o lançamento do livro da Alexandra Godoy, Escolher Bem, Escolher Mal, Armadilhas da Tomada de Decisão. Esse livro publicado pela Bestseller, né, o grupo editorial da Record. É um livro que trata de questões bem importantes, sobretudo nesse momento, no contexto pandêmico, nesse momento delicado de distanciamento social. É um livro que vai tratar de questões psíquicas, econômicas, filosóficas também. A Alexandra faz um livro muito cuidadoso e muito bem escrito e que vale a pena a leitura. Hoje então é o lançamento desse grande livro. A Alexandra, ela é uma professora, né, palestrante da Casa do Saber, professora da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, onde ela leciona e coordena os cursos nas áreas de microeconomia aplicada, teoria dos jogos e economia comportamental. A Alexandra tem um vasto conhecimento nessas áreas e um pouco disso e das questões sociais ela faz uma síntese e traz nesse excelente livro escrito e publicado agora em 2020. Esse livro chegou, deve ter por volta de uma semana aqui na loja e realmente vale a pena a leitura, muitas pessoas já estão procurando. E é interessante dizer para vocês que nós temos um sorteio deste livro. Basta você curtir a publicação no feed da Livraria Martins Fontes Paulista, marcar um amigo, seguir o perfil da Martins Fontes Paulista, do grupo editorial da Editora Record, né? E também o perfil da Alexandra Godoy. Seguindo esses três perfis, curtindo e marcando um amigo, você já está participando do sorteio de um exemplar. E para aquisição desse livro autografado, basta entrar em contato conosco no telefone da Martins Fontes Paulista, o 2167-9900, né, em contato pelo WhatsApp. Então, a aquisição pelo WhatsApp você terá esse exemplar autografado pela Alexandra Godoy. Nós estamos aqui aguardando a entrada da Alexandra para que comecemos aí o diálogo, façamos aí as reflexões necessárias, pontos importantes da minha leitura e levantamentos interessantes. Eu espero que vocês gostem desse bate-papo conosco hoje. Grato pela participação. Boa noite, Alexandra. Tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite. Grato pela participação, pela gentileza, sua disponibilidade, carinho conosco, Alexandra. Eu é que agradeço o convite. É um prazer estar aí nesse dia especial, Dia do Livro. É um prazer estar aí conversando com outros apaixonados pela leitura. Sem dúvida. E nada melhor do que o Dia Nacional do Livro para o lançamento do Escolher Bem, Escolher Mal, né, Alexandra? É uma data especial, então acho que a sincronicidade da vida trouxe esse grande momento para a gente. No Dia Nacional do Livro, lançamento desse livraço que você escreveu, né? Um grande momento. Obrigada. Alexandra, eu gostaria de começar esse bate-papo e que você falasse um pouco para a gente, a princípio, como que começou, né, a elaboração desse trabalho. A gente está vivendo um momento delicado, já há alguns meses, distanciamento social, pandemia, e você traz para a gente um livro sobre tomada de decisão, né? Um livro sobre questões tão importantes e, sobretudo, nesse momento difícil, né? Como que você pensou a princípio esse livro? Esse livro é um desdobramento dos seus cursos? Como foi para você trazer esse livro para o mercado editorial e escrever esse material, Alexandra? Então, a minha área é essa área que a gente chama de economia comportamental, né? Que ela combina elementos de psicologia e economia para entender como as pessoas tomam suas decisões. Não só econômicas, mas pessoais, nos negócios, na carreira, na política, né?
e os erros mais comuns que elas fazem. Então, há um tempo eu dou aula sobre esse assunto na GV e na Casa do Saber, e eu percebo que tem assim, alguns temas comuns que despertam o interesse das pessoas, algumas preocupações recorrentes sobre as dificuldades que as pessoas enfrentam na prática, quando elas têm que decidir, né, formas de melhorar as suas escolhas, e daí surgiu a ideia do livro. Nos últimos anos, a ciência avançou muito no sentido de entender o processo de tomada de decisão, porque você tem uma série de novas ferramentas, então, por exemplo, experimentos em psicologia cognitiva e economia comportamental, hoje se tem ressonância magnética que permite você observar o cérebro em funcionamento, né? A própria ideia da inteligência artificial, né, que você tenta replicar no computador o processo de decisão que um humano faria, ou aprimorar, né, revelou várias coisas interessantes sobre a escolha. Mas essas ideias, elas aparecem em artigos acadêmicos, em livros técnicos de áreas bem específicas, numa linguagem difícil, cheia de jargão. Então, a ideia foi compilar alguma dessas ideias interessantes, né, que vêm sendo discutidas por especialistas em diferentes áreas, né, como filosofia, psicologia, economia, e traduzir para uma linguagem mais acessível. E aí a pandemia, ela foi interessante porque, na verdade, o livro foi meu projeto no início da quarentena, foi um intensivo, assim, porque a pandemia é quase que um laboratório do estudo da decisão, né? Então, primeiro, porque o número de decisões que a gente tem que tomar, de repente, aumentou muito, várias coisas que estavam no piloto automático agora tem que ser, né, viraram decisões, então eu saio ou não de casa, eu mando meu filho na escola, eu reabro o meu negócio, então a gente está um pouco sobrecarregado de decisões no momento, e depois porque a pandemia é quase assim uma caricatura de tudo que é difícil no processo de decisão, né? Então acho que o momento foi também interessante para discutir aí esse assunto. Uhum. E é interessante, né, Alexandra, porque na pandemia a gente tem aí tudo fica muito mais, digamos, sério, né? Questões assim, aparentemente tão simples, tão singelas do nosso dia a dia, pode virar uma questão de vida ou morte, né? Como você coloca ali na reflexão inicial do livro, né? E para a gente, né, para pensar na sociedade em si, esse momento, ele também é positivo, né? Esse momento laboratorial, para que a gente repense tudo isso. Né? Ou você entende que esse é um momento que o desdobramento ele é negativo? Como que você entende dessa maneira, Alexandra? Pode potencializar as boas escolhas ou a gente pode cair em grandes armadilhas? Então, por um lado, né, quando você tira a pessoa da zona de conforto, digamos assim, que a pandemia meio jogou assim as cartas para cima e a gente está reacomodando um pouco tudo, né? Então, claro, sempre tem mudanças que vão vir para bem, coisas que a gente vai repensar e vão levar a um resultado mais produtivo, talvez com mais significado, né? Então, por exemplo, tem pessoas que estão a experiência do home office, né? Então, tem pessoas que se adaptaram bem e várias dessas adaptações vão continuar, né? Mesmo depois da pandemia, e outras não, né? Agora, eu acho que o caso da pandemia, ela é essa caricatura do que tem de difícil na decisão, porque ela combina três dificuldades que aparecem em outras decisões que a gente toma, né? Primeiro, é a incerteza, né? De repente, tudo que a gente sabia já não serve mais, né? Essa é a sensação que a gente tem. A gente genuinamente não sabe como as coisas vão se desenrolar, como vai ser o futuro. Então, a gente também não tem essa opção de esperar para ver o que vai dar em muitas situações. A gente é meio que forçado a tomar as decisões, né? As pessoas, as empresas, os governos. Então, isso cria um desconforto. E a forma como o ser humano naturalmente lida, né, com uma situação de grande incerteza é oscilar entre um de dois extremos. Então, ou a gente fica lá remoendo as possibilidades, incapaz de escolher, naquela dúvida eterna, né? Às vezes torcendo para que a necessidade de decidir desapareça, né? Porque ou alguém toma o destino pela gente, ou o destino, né, toma a decisão pela gente. Então, a gente vira meio refém da sorte. Ou então a gente parte para o extremo oposto, que é aposta assim, todas as fichas num dos caminhos, sem refletir direito, e depois a gente meio que evita pensar sobre o assunto, né? Como se a incerteza ela tivesse desaparecido. Ou pior, a gente começa a enxergar o mundo como se tudo fosse meio que prova de que a nossa escolha foi certa, né? Então, essa é uma consideração.
A outra coisa é que, para mitigar a incerteza, o que a gente faz? A gente procura informação, né? E nesse momento, a informação, ela é um pouco, ela, por um lado, ela é muito abundante, a gente está lá soterrado de notícias, reportagens, entrevistas, né? A gente não aguenta mais ouvir falar no assunto, então parece que a gente tem muita informação, mas, por outro lado, essa informação ela é deficiente, porque o que você realmente precisa saber, né? Então, qual é o risco real da doença para você, como ela se dissemina. Então, isso aí demora, né? Porque a ciência, para responder essas perguntas, ela precisa ser alimentada com dados, e juntar dados demora. Então, o nosso cérebro ele não foi programado para lidar com esse excesso de informação. Então, isso traz uma série de vieses que a gente pode também voltar a falar sobre esse ponto que é interessante. Mas a terceira assim, dificuldade que eu queria mencionar é a questão da perda, né? Sempre numa escolha você tem alguns objetivos conflitantes. Então, no caso da pandemia, você quer se proteger, mas você também tem que tocar o seu trabalho, o seu negócio, né? Então tem a sua saúde física, mas também tem o seu bem-estar, tem os seus relacionamentos. Então, como é que você põe isso numa balança, né? E pondera todos esses objetivos que são legítimos, né? Então, talvez a maior dificuldade de toda decisão é que não tem escolha sem perda, né? Toda escolha é uma troca. Para conseguir alguma coisa que você quer, você tem que necessariamente abrir mão de alguma outra coisa que você também valoriza, né? Então, se você pudesse ser tudo, não era, não era uma escolha. E no caso da pandemia, essas trocas são muito difíceis, né? Então, puxa, agora na Europa, né? Então você está fazendo novamente o lockdown e aí você limita a circulação das pessoas para ter sucesso em controlar a disseminação do vírus, mas por outro lado, isso tem um impacto econômico, isso pode gerar mais desemprego, crise, e mesmo que não seja só na economia, né? Então pode ser que alguns pacientes não vão ter, sei lá, o seu câncer diagnosticado porque eles não estão fazendo seus check-ups, tem pessoas que estão infartando e não querem chamar o pronto atendimento. Então, como é que você equilibra tudo isso, né? Então, essas escolhas causam essas perdas necessariamente. Isso é o que você coloca também em um dos capítulos, que é o chamado trade-off, né? É isso mesmo? É Isso, uma espécie trader. de dilema, né? É um Uhum. dilema em que assim, é necessário você sacrificar algumas nuances, né? Mas, Alexandra, será que em alguns aspectos esse trade-off ele não é uma espécie de engano? Porque a gente tem algumas questões quase que imateriais, né? Quase são valores únicos da vida, né? A própria ideia da vida, né? Então a gente também precisa ponderar muito bem para saber se a gente está conseguindo tomar essas escolhas adequadamente. Eu acho que outro aspecto também é o medo, né? Acho que o medo também atravanca muito essa nossa decisão, né, Alexandre? Isso, acho que é a dificuldade, né? Esse termo trade-off é um termo bem de economista, né? Os economistas gostam de dizer que não existe almoço grátis, que é basicamente tudo na vida tem um certo custo. Às vezes esse custo é econômico, é monetário, mas às vezes ele é só assim uma oportunidade desperdiçada ou né, um tempo perdido. Então esse trade-off envolve coisas que são, por exemplo, como é que eu coloco o risco à vida, né? De eu sair é uma coisa muito difícil de medir e de comparar com outros objetivos e outras que tem, né, que são muito distintos, né? Então, por exemplo, o seu relacionamento com as pessoas que está distante, né? O seu bem-estar emocional, né? Que você, né? Então, essa é a dificuldade dos trade-offs mesmo, né? Eles são medidos em réguas diferentes. Sim, delicado, delicado, né? E pensando, é claro que o seu livro ele não trata especificamente ou somente dessa nuance da pandemia, mas ele abarca, através de ferramentas muito interessantes, reflexões importantes e úteis também para a gente que está inserido nesse contexto, né? Isso que é muito legal. Mas eu queria só entrar mais em um aspecto que dialoga, né, o livro com o momento da pandemia, que você também fala, e eu acho interessante porque a gente já foi para polos diferentes nesse período da pandemia, pensando no efeito manada, né? Eu sinto que o efeito manada, pelo menos a minha impressão, enquanto livreiro, enquanto trabalhador, enquanto um adulto em atividade durante todo o período da pandemia, é que esse efeito manada ele teve um dado momento que foi até positivo,
sobretudo no início do processo pandêmico aqui no Brasil. E hoje a pandemia ela não terminou e parece que esse efeito manada potencializou uma espécie de negacionismo. Então, você pode falar para a gente um pouco como que funciona isso dentro da nossa psique, como que isso passa pela influência coletiva e a gente toma atitudes, e como você vê, né, esse efeito manada nessa conjuntura desse caos viral, Alexandra, por favor. É interessante esse conceito da manada, né? Porque isso ele tem uma finalidade, né, evolucionária para o ser humano, que é assim, se a manada está fugindo de algum lugar, então faz sentido você fugir também, né? Porque provavelmente a manada tem alguma informação que você não tem, né? Então vai aumentar a sua chance de sobrevivência, né? Você ir com o grupo, né? Mas, claro que às vezes a manada pode estar se jogando no precipício, então tem horas que isso não dá certo. E eu acho que essa questão, né, da nossa predisposição a seguir o grupo, ela se encaixa aí num grupo um pouco mais amplo de problemas, que é assim, o nosso cérebro, eu brinco que ele é assim um viajante no tempo, né? Porque ele foi programado pela evolução ao longo lá de milhares de anos para funcionar lá na savana africana, resolvendo os problemas dos nossos ancestrais, que eram caçadores-coletores, né? E aí a gente transportou ele hoje para o futuro e quer que ele faça coisas muito diferentes num ambiente muito diferente. Então, por exemplo, em que a informação ela não vem da pessoa que está do seu lado, que vive a mesma realidade que você necessariamente. Ela vem cheia de ruídos, de distorções, ela vem lá das redes sociais, às vezes ela é desenhada para, né, te convencer de alguma coisa. Então, isso cria uma série de potenciais vieses, né? Então, é como se o nosso cérebro tivesse sido criado assim, em uma cidade bem pequena e, de repente, fosse jogado numa grande metrópole na hora do rush. Assim, ele vai cometer algumas gafes, né? A frase que a gente usa é assim, a gente tem mente da idade da pedra camuflada em crânios modernos, né? Então, por exemplo, um atalho que a gente usa instintivamente quando a gente quer lidar com informação abundante é usar a informação seletivamente. Então, a gente escolhe partes da informação que a gente gosta e ignora o resto. Porque a informação é muito, então a gente tem que escolher qual é o recorte da realidade que a gente vai deixar passar pelaquela fresta lá da nossa consciência. E aí, grupos diferentes vão escolher recortes diferentes, né, entre essas muitas realidades que são possíveis. E aqueles que fizeram o mesmo recorte que nós vão ser nossos aliados e os outros vão ser nossos inimigos, né? Então, criando aí assim umas facções. Então, por um lado, a gente tem o efeito manada, né? Então, que deveria ser todo mundo indo para o mesmo lado. Mas, por outro lado, também tem uma situação assim que é quase que o oposto disso, né? Parece que o mundo está ficando mais polarizado, né? Então, as pessoas estão formando opiniões que são muito distintas sobre o que está acontecendo. E é meio um paradoxo, né? Porque hoje no mundo a gente tem mais informação e em vez dessa informação fazer com que as pessoas convirjam para uma mesma opinião, parece que está fazendo elas divergirem, né? Então isso acho que é um aspecto interessante que tem a ver com essa forma como como o nosso cérebro processa as informações. Uhum. E é interessante porque você coloca isso, né, nas suas reflexões no livro, em quão fundamental é a gente conseguir se adequar nesses múltiplos estímulos, né? A gente a todo momento precisa se educar, precisa, né, se adequar a tudo isso para estar em consonância, né, com a realidade contemporânea. Isso é bem interessante quando você traça isso. Galera, quem tiver perguntas para fazer, reflexões, alguma ponderação sobre o livro, sobre o tema, fique à vontade para interagir conosco. A gente está fazendo o lançamento do Escolher Bem, Escolher Mal, publicado pela Bestseller, Grupo Record, né, Editora Record. Caso você queira ganhar o livro, curta lá o post no feed da Martins Fontes Paulista, siga a Alexandra, siga a Record, siga a Martins Fontes Paulista e marque um amigo, tá? Aquisição do livro pelo WhatsApp, autografado pela Alexandra, muito grata, inclusive, pela sua gentileza e disponibilidade, Alexandra. Aqui,
a polarização, tem gente comentando, a existência da polarização. Hoje em dia é visto mais facilmente, né, por essa radicalização do movimento pandêmico. O pessoal que elogiou já o seu trabalho. Deixa eu fazer um comentário. Teve aqui no chat alguém que falou sobre se a polarização ela está mais forte hoje ou se ela sempre existiu e ela está mais visível só, né? Então eu acho que tem uma parte disso que realmente as pessoas se manifestam mais, então a gente sabe mais o que elas pensam, mas eu acho que talvez seja o caso eu acho que é o caso que a polarização ela realmente ela aumenta com com as redes sociais e tal, pelo seguinte, porque em tese, né, muitas das disputas que a gente tem hoje, elas poderiam ser resolvidas assim com fatos. A gente tem essa ideia de que né, a ciência pode levantar evidência sobre algum assunto, analisar friamente, lá segundo o mais alto padrão científico, e daí a verdade ia ser revelada. Mas na prática, né, não é isso que acontece, porque a gente não consegue exatamente ter o dado que a gente necessita, né? Então, às vezes, os dados, as informações aparecem, né, emaranhadas, entrelaçadas, cheias de ruído e tal. Então, achar a verdade é meio um trabalho de detetive, né? Mas nós não somos detetives isentos, né? Nós temos as nossas crenças, a gente pertence a um certo grupo que acredita numa série de coisas, então o nosso cérebro, ele é meio avesso a qualquer informação que questione essas crenças. E o que eu acho que aconteceu recentemente com os algoritmos das redes sociais, e aquele documentário, O Dilema das Redes, mostra bem isso, é que os algoritmos meio que automatizaram esse viés de confirmação, que é aquela nossa tendência de prestar atenção só àqueles dados e aquelas informações que concordam com a opinião que a gente já tinha, e varrer o resto para debaixo do tapete. Então, isso nos dá, primeiro, uma falsa sensação de que o mundo concorda com a gente e faz com que a gente viva em alguns guetos assim, informacionais que meio que reforçam as nossas certezas, né? Então, a rede social ela oferece lá verdades ao gosto do cliente, né? Então, como a gente facilmente encontra outras mentes que pensam como a gente e consegue bloquear aquilo que é divergente, o debate ele fica meio interrompido, né? Então eu acho que a polarização aumenta um pouco por esse motivo, porque a realidade que chega até nós, que passa pelo nosso filtro, ela vem viesada de propósito, porque é isso que o algoritmo é programado para fazer. E aí são múltiplas bolhas alienantes, digamos assim, né? Que geram um impasse dialógico, né? Um impasse de reflexão. Não existe mais aquela ideia da ágora, do diálogo, né, da colaboração mútua, né? Interessante isso que você colocou. O Gustavo, ele havia perguntado há pouco, Alexandre, eu acho legal você trazer para a gente a dúvida dele, né, sobre o livro. O livro trata só sobre teoria dos jogos ou ele abrange outros temas? A gente fazendo a leitura entende. Então, fale um pouco para a gente também dessa abrangência como você traz, Alexandre. Tá? O livro, ele tenta abordar a questão da decisão de uma forma bem ampla, assim. Então, não é só um lado econômico, nem só psicológico, nem de teoria dos jogos. Eu tento abordar o problema em duas frentes. A primeira é assim, quais são, o que a gente faz na prática quando a gente toma a nossa decisão e quais são os erros comuns que a gente comete, né? Então, tem toda uma literatura de psicologia cognitiva, economia comportamental, que observa quais as armadilhas que as pessoas caem, né? Então, por exemplo, a gente usa alguns atalhos para entender como o mundo funciona. Um desses atalhos, que a gente chama de disponibilidade, é assim, quando a gente vai julgar o risco de alguma coisa, por exemplo, qual é o risco da pandemia, qual é o risco do coronavírus, né? Então, o que a gente faz a gente varre na nossa memória, né, como se a gente tivesse assim, um Google interno que pesquisa lá na nossa memória, exemplos daquela situação. Então, se a gente consegue lembrar de vários exemplos daquilo acontecendo, então aquilo fica muito provável para a gente e o risco é alto, né? O que faz sentido, lá na época das cavernas, se você saía para caçar e via sempre o leão, quer dizer que leão é uma coisa provável, eu vou ter medo de leão.
e você nunca viu um tubarão, então você não vai gastar seu tempo se preocupando com isso. Agora imagina que o seu cérebro foi teletransportado para o futuro e ele passa o dia na frente da televisão assistindo documentário sobre tubarão no Discovery Channel, né? Então aquele seu Google interno, ele vai estar poluído com uma série de imagens que não são o seu mundo real, né? Então é como, né, a internet cheia de vídeos de gato e criança desembrulhando o pacote. Aquilo não é o mundo real, né? Então, quando a mídia, as redes sociais trazem para você, né, esses eventos que são né, da notícia, né? São coisas que são espetaculares, que são riscos, assim, em geral, raros, muito impactantes emotivamente, e ela nunca vai te trazer os riscos mais comuns, né? Então você vai ter mais medo de um acidente de avião do que de dirigir, né? Então você vai ter mais medo de, sei lá, de morrer por uma coisa rara do que, às vezes, asma ou diabetes, né? Então, isso distorce a nossa cabeça. Então, essa é uma das tentativas do livro, é levantar essas armadilhas que a gente está predisposto a cair, porque o nosso cérebro ele foi desenhado para funcionar assim, para a gente ficar um pouco mais alerta, né, quando encontrar isso daí. E a segunda frente é uma coisa mais propositiva, de assim, como eu consigo, ou que ferramentas eu tenho para tentar melhorar a minha decisão, né? Então, aí tem ferramentas que vão desde, assim, de lógica, essa a teoria dos jogos, né, que estuda como é que eu faço com situações em que o resultado para mim depende do que os outros fizerem, né? São situações em que as pessoas estão, os destinos delas estão interrelacionados, então qualquer um eu preciso tentar me colocar, né, nos sapatos do outro e tentar antecipar como ele vai reagir ao que eu faço. Ou, por exemplo, no caso da incerteza, né, tem a teoria da decisão que explica como é que eu raciocino em cenários de risco, né? Como é que eu vou ajustando a minha opinião conforme novas informações aparecem. Então, eu tento trazer esses modelos, entre aspas, que são na literatura, né, de teoria da decisão, de economia, de teoria dos jogos, mas de uma forma bem aplicável, assim, sem jargão, para que a gente possa usar isso, né, no dia a dia. Uhum. E a gente consegue navegar muito bem na leitura do Escolher Bem, Escolher Mal, justamente porque você, né, traz uma linguagem bem direta, assim, bem simples. Então, eu entendo que para leitores de todos os gêneros, o livro ele é bastante democrático, bem acessível. E essa parte que você mencionou sobre as orientações, digamos assim, né? Você entra numa nuance também mais do que teórica, também prática. No final de cada capítulo é interessante, né? Porque é muito construtivo. Você vai trazendo, você vai elencando possibilidades de limitar, de diminuir a incorrência de erros, né? Então, a partir do pressuposto da reflexão, se aquela situação ela apresenta já alguma característica de algo que já aconteceu em outro momento, ou se ela é totalmente nova. E aí eu gostei muito, porque amarrando com isso, você desdobra um pouco algo que eu acho bem interessante e que você reflete sobre a intuição e a razão, né? E aí é engraçado porque você traz até instâncias assim de pessoas que costumam jogar e falar, olha, pela questão intuitiva, vai nisso que vai dar certo, ou abrir um negócio, ser exitoso em algum projeto da vida. E você vai esmiuçando um pouco isso e dizendo, bem, peraí, essa intuição não é mera intuição. Existe um Uhum. movimento, né, do cérebro, existem registros. Você pode falar um pouquinho dessa distinção entre a intuição, a razão, essas duas esferas, essas duas nuances? Você até Uhum. coloca que há uma dupla personalidade do cérebro. É isso, né, Isso, Alexandre? na verdade, quando a gente pensa de intuição, a gente tem uma ideia que, assim, quase que um sexto sentido, assim, mas não é bem isso, né? O nosso cérebro, a maioria dos psicólogos cognitivos concorda hoje, né? Que ele funciona com dois sistemas, né? Que operam em paralelo, um sistema intuitivo e um sistema racional. Os nomes variam um pouco, né? Sistema um e 2, rápido e lento, mente velha e mente nova, mas, em geral, eles compartilham, essas versões todas compartilham algumas características comuns, né? O sistema intuitivo, ele é assim, ele é muito rápido,
né? E ele é responsável por tudo aquilo que você faz de forma automática, ou porque é quase instintivo para você, ou porque você automatizou com a prática. Então, por exemplo, quando você olha uma pessoa e sabe, primeiro você reconhece quem ela é, você sabe se ela está brava ou se ela está feliz. Então, é o seu sistema intuitivo que faz isso, né? Ou quando eu falo para você, conta 2 vezes 2, a resposta brota na sua cabeça como que pelo passe de mágica. Agora, pensa como é diferente se eu te perguntar assim, quanto é 392 vezes 19? Né? A resposta não brota na sua cabeça. Na verdade, você tem daí uma escolha. Você pode decidir se vai fazer essa conta ou não. Você vai falar, ela não vai pedir para eu fazer essa multiplicação agora, né, às 7 da noite. Então, você consegue resolver isso, mas é uma forma de pensar diferente. Então, esse é o seu sistema racional. Ele é mais cauteloso e ele segue etapas, né, para chegar numa solução. E o sistema racional, ele é um pouco preguiçoso, no sentido de que para usar ele você tem que pagar uma moeda que é a moeda da atenção, né? A palavra em inglês pay attention fala isso, né? Então você literalmente paga com atenção. Você precisa se concentrar naquilo lá para fazer. Esses 2 sistemas, eles têm um certo problema, porque o sistema intuitivo ele está sempre funcionando em segundo plano, né? Sabe aqueles antivírus que rodam no seu computador em segundo plano e você nem sabe que ele está rodando, mas ele nunca é desligado? O seu sistema intuitivo é isso. Ele vai estar sempre dando palpites, né? Ele vai estar sempre dando lá a opinião dele. E às vezes o palpite que ele dá é contradiz, ou às vezes ele está errado, ou às vezes ele entra em contradição com o sistema, com o que o sistema racional está falando. Então, às vezes, você tem que inibir essa resposta do sistema intuitivo, o que, né, gasta um pouco desse seu recurso escasso aí, que é a atenção. Então, em geral, né, da sua pergunta, quando que é bom decidir com base no sistema intuitivo? Quando você está fazendo alguma tarefa que ela é repetitiva o suficiente para que você tenha sido treinado para automatizar aquilo. Então, pensa na ideia do simulador de voo, né? Então, o cara entra lá, ele pousa o avião tantas vezes até que aquilo fica automático. E o simulador funciona porque ele vai dando um feedback automático para você a cada tentativa se aquilo funcionou ou não. Agora, quando a situação é nova, o sistema intuitivo não funciona, porque não deu tempo dele ser treinado para fazer isso. Tem um caso famoso, né, sobre quando a intuição funciona bem, que é a história de um bombeiro, um chefe do corpo de bombeiros, que foi atender uma chamada de uma casa que estava pegando fogo, né? Então tinha um fogo na cozinha dessa casa, os bombeiros entraram, tentaram apagar o fogo diminuiu, mas logo voltou a queimar com força. E o chefe lá, ele ficou muito desconfortável, e ele falou, olha, sai todo mundo que esse incêndio está estranho, tá muito quente, está muito silêncio. E ele mandou todos os bombeiros saírem, e quando eles chegaram na rua, a casa desabou. E aí perguntava para ele, então, como você sabia? Ele sabia, mas ele não sabia dizer por que ele sabia, porque era o sistema intuitivo dele, que ao longo de anos e anos que ele via incêndios parecidos, tinha registrado um monte de pequenos detalhes que ele não conseguia nem articular, e que aí o sistema intuitivo conseguia combinar aquilo muito bem e para tomar a decisão sem que ele conseguisse explicar como, né? Agora, outros problemas que são novos, né? Agora a pandemia mudou tudo, você não está treinado para funcionar nesse ambiente. Então, aí você tem que ligar lá a sua razão e fazer um outro tipo de processo. Uhum. É uma novidade, né? E é interessante porque você traz também como nós temos uma dificuldade de assumir o equívoco, né? De assumir o erro, né? Assim, de que, bom, estamos equivocados, vamos ressignificar isso, vamos repensar isso. Isso também é uma herança nossa, Alexandra? Então, na verdade, assim, em tese, se você fosse um tomador de decisão racional, né, eu brinco que é o Dr. Spock do Jornada nas Estrelas, desprovido de emoções, né, qualquer nova informação seria valiosa para você, porque mesmo que você não usasse ela, você poderia descartar, né? Mas na prática não é assim que funciona, porque informações que são ruins ou que questionam aquilo que a gente acreditava, alguma posição que a gente já tomou,
elas criam um desconforto, né, entre aspas, um sofrimento. Então a gente tem essa, essa propensão a ignorar. Agora, a forma como a gente faz isso, que a gente, né, esconde essa informação, ela não é muito óbvia, né? Esse auto-engano que a gente faz é uma coisa meio curiosa, porque você precisa que duas visões meio que contraditórias convivam na sua cabeça, né? Então você precisa fazer um certo ilusionismo mental e acreditar um pouco nas suas próprias mentiras, né? Então o auto-engano ele é um fenômeno psicológico curioso porque ele exige que parte do seu pensamento seja meio que ocultado de você. Então, é como se algumas das suas ideias fossem encobertas por um certo véu que esconde elas do seu raciocínio consciente, né? O Walt Disney dizia uma coisa engraçada, ele dizia assim, é possível convencer a plateia de que um personagem que caiu do 10º andar de um prédio sobreviveu, mas você precisa pôr lá uma marquise, né, para amortecer a queda dele. Você precisa dar uma desculpa razoável. Então é isso que o nosso cérebro faz, né? A gente é muito bom em inventar essas marquises, né? A gente chama isso de raciocínio motivado, né? Ou racionalização. A gente disfarça um pouco os reais motivos que a gente tem para agir de uma certa forma, trocando por outros que são plausíveis, mas não são verdadeiros, né? Então imagina que alguém vai lá e acha um relógio perdido e decide ficar com o relógio. Então a pessoa começa a inventar alguns atenuantes. Fala, se eu não ficasse com ele, alguém ficaria, né? Ou se eu levasse para a polícia, ninguém ia vir atrás dele, né? Então a gente é muito hábil em fazer isso, né? O relógio é um exemplo bem simples, mas você imagina, sei lá, um governo pode justificar, apoiar um lado numa guerra civil, alegando motivos humanitários, quando na verdade está defendendo um interesse econômico, né? Ou uma multinacional pode racionalizar a decisão de produzir na Ásia, em fábricas com, sei lá, condições desumanas de trabalho, dizendo que os trabalhadores estariam pior que outro caso, né? Então, mas isso não é só, assim, digamos, uma coisa cínica, assim, uma forma de você enganar os outros. Você engana você mesmo, de certa forma, né? O auto-engano é verdadeiro. Uhum. É interessante você dizer isso, Alexandra, porque são nuances da nossa vida que a gente simplesmente reproduz e por vezes a gente está ali alimentando e construindo meio que uma realidade de fantasia, né? Quando que é possível também parar e refletir e dissecar tudo isso, né? Esclarecer melhor. Porque às vezes a gente está patinando na vida em prospecções ilusórias e mesmo sofrendo com o presente, quando na verdade isso não é o real, né? E é interessante porque eu queria entrar nesse ponto. Agradeço a galera, tem gente elogiando aqui a entrevista, a condução, as reflexões da Alexandra, muito grato, né? Muito grato mesmo. Eu gostei muito da passagem porque a minha formação é na filosofia e eu gostei porque você, para poder abrir esse leque de reflexões que você traz com todo o bojo que você tem, sua experiência, você vai pautar o livro numa espécie de epistemologia, ou você vai trazer, digamos assim, a compreensão, o conhecimento, né? A questão do conhecimento e da realidade. E aí você usa dois autores fundamentais para a compreensão, acho que, da história humana e do pensamento humano, né? Você traz o Platão e o Descartes, né? Você traz a alegoria da caverna e a dúvida cartesiana. Né? E de uma maneira muito impressionante, didática e fácil. Você, em 3, 4 páginas, consegue dar um pequeno mergulho por essa via filosófica e abre a nossa cabeça, né? Desde Matrix até 3 séculos antes de Cristo. Assim, é muito bem escrito, muito legal. Fala um pouco pra gente, Alexandra, você, dentro do meio em que você vive, do que você leciona, da sua experiência, sobretudo enquanto professora também, quão importante é a contribuição do pensamento filosófico, da filosofia, desses autores clássicos, né? Por exemplo, quando você traz a alegoria da caverna, no que isso
traz na contribuição nossa hoje, enquanto indivíduo, vivendo no meio pandêmico, precisando tomar decisões adequadas? Como que a filosofia ela ilustra, ela instrumentaliza um indivíduo lúcido para os dias de hoje para tomar decisões assertivas? Eu acho que esse tema, né, da epistemologia é um tema muito atual, né, que Platão já discutia lá atrás, e Descartes, mas assim, eu acho que é um tema fundamental, né, nos debates que a gente está tendo hoje, né? Então, assim, como é que você adquire conhecimento sobre alguma coisa, né? Como é que você realmente sabe alguma coisa? Como é que você sabe se você está vivendo aqui agora ou não está lá conectado na Matrix, numa realidade virtual, né? Ou como o Descartes, a versão de Descartes era você tá, né, sendo enganado por um demônio, né, que está gerando sonhos que você acha que é a realidade. Né, ou de forma mais prática, assim, como é que você sabe que a Terra é redonda, né, que o coronavírus é causado por um vírus, que a doença é causada por um vírus. Então, hoje você tem todo esse debate, por exemplo, sobre, né, a ciência. Né? Então, o que é ciência ou não? No que eu devo acreditar ou não? Como é que eu sei que uma coisa é verdadeira ou não? E a ciência, ela está um pouco, hoje, as pessoas estão um pouco descrentes na ciência, o que também é um paradoxo, porque por um lado elas estão sempre no celular, né, na internet, elas são usuárias dessa ciência, mas por outro lado elas não sabem muito bem julgar, e até eu acho que dá para desculpá-las, né, porque elas leem um dia um estudo sobre que dá um resultado, no dia seguinte sai outro estudo de outro resultado, então elas ficam um pouco confusas, né? Então, no que eu devo acreditar? E eu acho que daí tem duas coisas que são importantes, né? A primeira é entender um pouco como é que a ciência funciona na prática. Então, acho que no livro eu tento explicar um pouco como é que você faz um experimento científico para concluir se, por exemplo, a vacina funciona ou não, né? Então, eu explico as duas ferramentas principais que a ciência tem, que são os estudos controlados, os correlacionais, e quando que dá para usar um e o outro não. Às vezes a gente tem essa ideia de que a ciência, assim, vai lá num laboratório, faz um experimento e a verdade é automaticamente revelada. E não é assim, né? A ciência é mais um trabalho de detetive, em que você vai juntando, né, evidências aqui para um lado ou para o outro, até que você forme uma opinião, assim, digamos, além de qualquer dúvida razoável, de que o réu é culpado ou não. Né? Então, uma parte do livro tenta explicar para o leigo esse dia a dia, o feijão com arroz, de como a ciência é feita na prática, que eu acho que é importante. As pessoas, elas não sabem isso, né? E por isso elas julgam esses artigos, essas informações que saem de forma errada. A segunda coisa que eu acho que é interessante discutir é que, se você parar para pensar, a ciência ela é uma coisa bem contraintuitiva, né? Na verdade, se não fosse, a humanidade não teria demorado centenas de milhares de anos para inventar a ciência, né? Por exemplo, a ciência nos leva a acreditar que algumas coisas que parecem perfeitamente razoáveis estão erradas, como, né, o fato da Terra parecer plana quando você olha no horizonte, e outras coisas que parecem mágicas, extravagantes, como vírus invisíveis que nos deixam doentes, né, e planetas girando no espaço em velocidades impensáveis, são verdadeiras. E a pessoa comum, ela não faz ela mesma qualquer experimento científico na vida, né? Talvez lá no ensino médio, uma experiência de química qualquer, né? E mesmo os cientistas, eles se concentram numa área bem fina de especialização, né? Então, toda a informação que a gente recebe, ela é de alguma forma de segunda mão, né? Então, como é que você sabe que a Terra gira em torno do céu? Você não foi no espaço e olhou, né? Você não calculou lá as trajetórias de Galileu, você acredita no que te ensinaram. Né? E, na verdade, se você parar para pensar, né, a gente tem isso que a gente chama de ilusão de conhecimento, e que é assim, né? Pensa num exemplo bem prosaico, assim, pensa na privada. Né? Você sabe como a descarga da privada funciona? Claro, né? Você usa a descarga da privada desde os 2 anos. Né? Você aperta o botão, né? Pronto, problema resolvido. Daí, se você tem um filho pequeno, né, ele chega para você e pergunta, mas mamãe, ou papai, por que quando eu aperto o botão da descarga, a água vai embora? E aí você tem aquela sensação de branco, né? Alguma coisa acontece lá naquela caixa, mas você não sabe exatamente o que é, né? Você sabe usar a descarga, mas você não conhece o mecanismo. Né? Então, isso né, é o que a gente chama de ilusão do conhecimento, que é essa nossa tendência de achar que a gente sabe mais do que a gente realmente sabe.
né? Então, quando você tem que explicar alguma coisa, você fala, olha, eu realmente não sei, né? Como é que funciona a privada, como é que o zíper abre e fecha o casaco, né? Então, por que acontece isso? Porque a gente é programado para viver em grupos colaborativos, né? Então, talvez o principal fator do nosso sucesso como espécie, né, é a capacidade que a gente tem de dividir o trabalho de conhecer o mundo. Então, os médicos podem ir lá se especializar né, em curar as pessoas, porque eles sabem que vai ter alguém, né, os agricultores vão estar plantando verdura para eles comerem. Né? Então, a gente consegue acumular um corpo de conhecimento conjunto muito maior do que qualquer indivíduo poderia. Mas, por outro lado, a gente é sempre dependente do conhecimento dos outros. Então, é muito importante a gente, né, saber quais as fontes que a gente usa e no que a gente confia. Né? Perfeito, Alexandra, perfeito. Bom, gente, nós estamos aqui com 45 minutos de bate-papo. Lançamento do livro da Alexandra Godoy, Escolher Bem, Escolher Mal, As Armadilhas da Tomada de Decisão. É um livro bem interessante, como vocês podem acompanhar aí no nosso diálogo, nuances incríveis e super úteis, funcionais, e que esclarecem muita coisa do que a gente vem vivendo, né? Quem quiser fazer aquisição do livro, pelo telefone, WhatsApp nosso, você consegue comprar o livro autografado pela Alexandra, né, o 2167-9900, e curtindo o post da Martins Fontes Paulista, seguindo o perfil da Martins Fontes, da Record e da Alexandra Godoy, e marcando o amigo, você concorre a um exemplar do livro, né, vai rolar um sorteio também. Tá? Quem tiver ainda pergunta, vai ficar gravado. Tá? Vai ficar gravado, o pessoal está perguntando aqui. Fica gravado, fica no feed da Martins Fontes Paulista. Todas as lives literárias ficam lá, bem como também no canal do YouTube. Tá? Então, quem quiser acompanhar também, conversa com Milton Ratum, Christian Dunker, Dayana Garbin, enfim, Isabela Camargo e toda uma galera incrível está lá disponível. Tá? Bom, a gente tem aqui ainda um tempo para refletir, para trazer à tona nuances interessantes. Como você estava falando de ciência, Alexandra, e você tem uma formação muito interessante, tem um caminho bonito pela academia, eu gostaria que você falasse sobre algo bastante contemporâneo e que, às vezes, a gente fica um pouco até meio atônito. Eu, pelo menos, fico um pouco atônito. De onde vem essa decisão? Como você vê essa decisão de tamanho negacionismo diante da ciência? A gente está vivendo uma crise epistêmica, a gente está vivendo uma crise moral. Então, como que você vê esse pensamento anticientífico, o anti-intelectualismo tão presente na sociedade brasileira, e eu também vejo de alguma maneira no mundo, né? Essas reverberações. Uhum. Eu acho que em parte tem isso que a gente estava discutindo, né, das pessoas não entenderem como a ciência é feita, das pessoas terem essa dificuldade de lidar com esse lado contra-intuitivo da ciência. E eu acho também que a ciência ela tem quando você entra lá no ringue da retórica, né, ela entra um pouco em desvantagem, né? Por quê? Porque a base da ciência é a dúvida, né? A ciência, desde lá de Descartes, ela foi construída com base na ideia de que tudo pode ser questionado sempre, né? Então, tudo é falseável, né? Você nunca consegue provar que uma coisa é verdadeira. Você só consegue dizer que, até o momento, ninguém disse que aquilo é realmente falso, né? Então, é assim que a ciência está sempre questionando o que se sabe, né? Então, lá atrás, a física newtoniana era o que era a verdade, entre aspas, aí veio Einstein e questionou a física newtoniana, mostrou que ela estava errada, aí depois veio a física quântica e questionou Einstein. Então, assim, tudo pode ser debatido e questionado, mas na hora de você debater, né? Então, às vezes, essa postura na ciência lá, ela no debate, ela tem uma certa desvantagem em relação a quem entra cheio de certezas, né? Então, a gente tem, o nosso sistema intuitivo, ele tem um apelo por histórias confiantes, assim, né? O nosso sistema intuitivo não gosta da ambiguidade, da incerteza. Ele quer saber, né? Então, ele vai por um caminho que parece plausível
E se aquele caminho der o conforto e psicológico, né, e entre aspas, a certeza, a gente é predisposto a acreditar nisso daí. Por exemplo, a gente gosta de figuras que vão na televisão e sabem das coisas, né, né, acreditam que sabem e passam muita confiança naquilo que eles falam. Né? Quando você lê um artigo científico, por exemplo, se você pegar um artigo mesmo de uma revista científica, nunca vai estar escrito num artigo sério, ó, eu provei A, né? Ela vai dizer assim, olha, a gente não consegue refutar essa hipótese a um nível de significância tal, né? Então aquilo não dá uma boa manchete no Facebook. Né? O que dá uma boa manchete no Facebook são aqueles, assim, esse artigo que mostra que tudo que a gente sabia está errado. Né? E quase que por definição, esse tipo de pesquisa, ela vai ser questionada lá na frente, né? Porque como a ciência vai sendo feita devagar, conforme se acumula evidências indo para um lado, provavelmente aquele estudo que mostrou que tudo que se sabia estava errado, está errado, né? Porque ele deve ser um outlier, uma exceção. É muito mais racional você apostar naquela maior evidência que vai se acumulando num certo sentido. Então, eu acho que também a ciência ela tem essa desvantagem. Por isso que eu acho que é importante para quem está nesse mundo, de fazer esses trabalhos de tradução científica, assim, de divulgação científica. Então, tirar do jargão, da dificuldade, explicar para as pessoas os resultados. Um pouco que eu tentei fazer aqui no livro é um pouco isso, né? Então, assim, os cientistas muitas vezes falam com eles mesmos, numa linguagem que a pessoa comum não entende, né? E aí eu acho que falta essa ponte com o resto da sociedade, que se você não convencer as pessoas de que, né, por exemplo, é uma boa se vacinar, não adianta você inventar a vacina, né? Tem essa última milha, né, que é esse último passo, que é o comportamento das pessoas em si. Uhum. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Foi perguntado aqui, inclusive, sobre isso. Na verdade, foi levantado que a linguagem científica ela é muito difícil, muito complexa, né? Muitas vezes para o indivíduo comum. Fazendo um contraponto a isso e trazendo coisas fundamentais e também pautadas na ciência, repetindo a vocês, o livro Escolher Bem, Escolher Mal está muito bem escrito, bem fácil. A Alexandra teve esse cuidado, né? Esse carinho. E, então é muito direto, muito elucidativo. Acho que, né, foi uma colocação horizontal assim que você conseguiu dar para o livro. Então todo mundo consegue entender muito bem. Houve uma pergunta aqui de quando vai rolar o sorteio, né? O Fábio perguntou quando vai rolar o sorteio. Sorteio, Fábio, e o pessoal que está acompanhando e que quer participar, vai rolar depois do feriado, né? A gente vai fazer esse sorteio na terça-feira, depois do feriado. Então, dá tempo suficiente, curtam lá a publicação no feed da Martins Fontes Paulista, marquem um amigo, sigam o perfil da Martins Fontes, da Editora Record e também da Alexandra, tá, galera? Alexandra, nós temos 7 minutos ainda de bate-papo. Quando a conversa é boa, é sempre assim, passa muito rápido. Você tem um pensamento muito construtivo e muito generosa, né, de colaborar conosco e trazer suas reflexões. Então a gente tem bastante conteúdo aí para refletir. Ainda assim a gente consegue, de repente, fazer uma reflexão final, né? Alexandra, dentro desse período em que a gente está vivendo, tão delicado, por vezes assim, difícil de saber qual caminho tomar, o que você recomenda no sentido amplo, né? O que você nos aconselha, o que caminho tomar no sentido das melhores decisões para esse momento difícil? Prospecção difícil, incerteza de um futuro, uma economia bastante balançada, uma ruptura planetária e todo mundo assim quase que em estado de desespero. O que fazer nesse momento? Qual é o melhor caminho? Talvez um primeiro passo para que a gente tenha pelo menos uma prospecção menos tensa, Alessandra. O que você nos aconselha? Então, uma coisa que eu acho que ajuda num momento como esse, assim, você selecionar um pouco a informação que você deixa chegar até você, né?
Porque, como a gente estava falando daquele atalho da disponibilidade, que a nossa memória, ela registra desproporcionalmente tudo aquilo que é dramático, né? Que aciona o nosso medo, né? Então, se você ficar todo dia sentado assistindo o Jornal Nacional, você certamente vai criar na sua cabeça, né? Um quadro de risco que talvez ele não seja exatamente o quadro real. Então, por exemplo, estatísticas mais amplas, assim, dados com mais pessoas, elas são muito mais informativos, eles têm um conteúdo informacional muito maior. Então, por exemplo, você pode ver lá que o risco do coronavírus para a criança é baixo. Mas se você estiver sentado vendo uma reportagem e aparecer lá um caso de uma criança que é tristíssimo, mas é um caso num número muito maior, você não vai conseguir colocar aquilo em proporção, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é se proteger um pouco dessa informação que vem sem a gente querer, entre aspas, sabe? E tentar consumir uma informação que seja mais objetiva e que nos permita fazer uma avaliação mais realista do que está acontecendo e não apenas tente apelar para as nossas, assim, para esses nossos predisposições psicológicas, né? Então, as redes sociais fazem isso, né? O que é compartilhado, né? Aquilo que chama atenção são as coisas dramáticas, né? Em geral raras, né? Tem o Bruce Schneider, que é um especialista em segurança, ele diz assim, ó, notícia é quase que por definição uma coisa que nunca acontece, né? Porque vira notícia porque é raro. Se acontecesse toda hora, eles não ficavam reportando todo dia na televisão. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que se proteger um pouco e selecionar melhor a informação que a gente consome e ser mais proativo, em dois sentidos, né? O primeiro é procurando fontes mais melhores, né, e informações mais amplas, né, mais números, dados e análises, e não tanto essa coisa que tem esse apelo emocional que quer nos fisgar por aí. E por outro lado, eu acho que geralmente quando a gente vê nos outros esse viés de confirmação, essa coisa da pessoa só procurar informação que já concorda com ela, ou o auto-engano, a gente consegue identificar nos outros, né? A gente acha que isso é quase uma coisa assim maquiavélica, né? Ele está fazendo isso que é para enganar os outros, mas a gente tem mais dificuldade em reconhecer na gente mesmo, porque o auto-engano é quase que inconsciente, né? Essa predisposição a ler aquilo que a gente já concorda, né? Então, por exemplo, tem um negócio que chama ignorância estratégica, né? Então, a gente, de propósito, ignora aquilo que que é desconfortável para a gente. Então, na sua rede social, você bloqueia, né, as pessoas que publicam coisas que você não concorda, e você segue quem né, tem a mesma opinião que você. Então, eu acho que no mundo, para a gente combater um pouco essa polarização e tal, a gente tem que ser mais proativo, buscando, né, ver opiniões e ler coisas que tenham visões diferentes da nossa, né? Senão a gente está vendo no outro esse problema, mas não está identificando na gente mesmo, né? Então, uma segunda, eu acho que sugestão é ativamente procura algum bom, né, analista que tem uma opinião diferente da sua, leia, né? E aí, no mínimo, você vai sair com a sua posição original fortalecida, né? Porque você vai pensar, ponderar e vai falar, olha, eu estava certo de início, né? Então, eu acho que é uma segunda coisa. Perfeito. Bom, em tese, saúde psicológica e conhecimento. Saúde psicológica e conhecimento são alicerces para uma caminhada de melhores decisões, né? Alexandra, muito grato pela participação, sua contribuição foi fundamental para a reflexão da nossa semana, para gigantar e enriquecer a nossa live literária. Seu livro, Escolher Bem, Escolher Mal, é um baita livro, vale a pena a leitura. Façam a aquisição. No WhatsApp da Martins Fontes Paulista, você consegue comprar o livro autografado pela Alexandra e participem também do nosso sorteio, tá? Grato por todos que participaram e estiveram conosco. Alexandra, muito obrigado novamente. Ótima noite para você, sucesso. E nós aqui, livreiros da casa, faremos muitas indicações do seu livro. Muito grato. Obrigada, Rafael. Agradeço. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada a todo mundo que participou e mandou perguntas. Estou curiosa. Espero que vocês gostem do livro. Né? E, bom, boa noite. Muito obrigada.
Muito grato. Boa noite a todos, galera. A live literária fica disponível no feed da Martins Fontes Paulista e no nosso canal do YouTube. Muito grato, boa noite a todos, boas leituras e feliz Dia Nacional do Livro. Parabéns a nós. Parabéns.